Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma palestra, mais um conteúdo, mais um momento especial aqui da Escolar Office Brasil virtual. Estamos aqui na reta final, mas não desistindo e não menos importante, nenhuma palestra menos importante. Estamos aqui preparados para mais um momento de conteúdo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre acho que a gente até estava falando aqui um pouquinho nos bastidores, sobre o homeschooling, né? Como organizar o espaço, a rotina, não enlouquecer com as crianças em casa todo o tempo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa rotina escolar, como a gente se organizar nesse momento. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a Simone Fornaciari. Boa tarde, Simone. Boa noite, né, Simone? Tudo bem? Boa noite, tudo bom, Letícia? Muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz também de tê-la aqui conosco. Fala um pouquinho aí desse tema que você vai falar para a gente. O que a gente pode esperar aí dessa palestra para a gente poder instigar os nossos participantes aqui a fazerem perguntas e tudo mais. Eu acho que se a gente for pensar, né, em tudo que a gente está vivendo nesse momento, onde as pessoas estão buscando cada vez mais informações, mais coisas para fazer, principalmente em casa, porque não há como ficar saindo, a papelaria, sem sombra de dúvidas, vai entrar aí com tudo para poder ajudar esse pessoal. Tanto em atividades extras, como a gente viu nesses dias, o pessoal falando de lettering, DAI e tudo mais, e também na rotina de estudos, porque nunca as crianças tiveram tanto que se organizar, porque eles se tornaram autodidatas. Aos poucos, eles tiveram que aprender a se organizar, aprender como fazer a rotina de estudo acontecer sem grandes interferências externas, não tinha de onde sair, né? Então, foi tudo dentro de casa. E as famílias tiveram que aprender também com isso. Eu acho que esse é o grande ponto, é fazer esse contraponto também com as famílias. E as crianças hoje, mesmo os menores, né? Eu tenho uma de 6, aprender até mexer no aplicativo que entra na aula, né? E se virar e entrar e ficar sozinha, né? Ela está no primeiro ano, então assim é um momento marcante, né, de alfabetização, então é bem complexo tudo isso, às vezes a gente não consegue acompanhar, porque também estamos trabalhando, enfim, é um processo diferente, né, em que todo mundo teve que se ajudar, né, ora sou eu, ora o marido, ora o irmão, quem quer que esteja disponível É ali para verdade. dar um suporte, né, É, que bom, então, Simone. você sabe que uma dos meus posts que eu fiz no Instagram, eu falei exatamente isso. O que que as crianças ganharam com a pandemia? Porque a gente só fala em perdas, que eles perderam aula, que eles perderam isso, que eles perderam aquilo, mas eles ganharam muita coisa. Eles tiveram que aprender a ser mais autônomos, que isso é raro numa criança, né? Então, É, a criança teve que se tornar mais autônomo, essa independência, inclusive, com a questão da tecnologia, porque a tecnologia para eles era direcionado para atividades lúdicas, né? Jogos, exato, para brincadeiras, uma brincar, série né, de coisas, não só de 6, 7 anos, mas vamos pensar nos adolescentes. Eles usavam a tecnologia para jogar, eles tinham um computador para jogar. E aos sim. poucos eles tiveram que mexer com um monte de plataforma que era usado numa empresa. Né? Então, quanto isso também já agregou para esses meninos para o futuro? E isso Sim, ninguém conta como parte do conhecimento. Eu acho que esse contraponto as pessoas esquecem de fazer. é verdade, com certeza. Tem muito aprendizado aí. Bom, Simone, fique à vontade, a casa é sua. Pode começar a sua Obrigada. apresentação. E aí, ao final, eu volto. Façam suas perguntas para a Simone, para a gente poder fazer uma interação no final prazerosa. E aí, a gente tirar todas as nossas dúvidas. Fique à vontade. Obrigada. Eu vou compartilhar a tela, que eu fiz uma pequena apresentação, até para facilitar todo mundo, tá? Então, vamos lá. Então, boa noite, agora já é boa noite, né? Depois das 18. Meu nome é Simone Fornaciari, sou personal organizer e também educadora, sou professora de formação, né? E hoje a gente então vai falar do homeschooling, como organizar o espaço e a rotina de estudos, que tem muito a ver com essa nova vida que nós tivemos ao longo de 2020. Não só crianças, mas adultos também, né? Quantos adultos também estudam? A gente às vezes pensa só na criança, mas isso também é parte também para a população com uma faixa etária maior. Então, é um pouco disso que a gente vai falar. Antes disso, vamos falar um pouco de mim. Quem é a Simone? Então, eu sou uma personal organizer certificada, associada à Ampop, sou professora de geografia,
né, com 30 anos aí em escolas privadas e escolas públicas de São Paulo. Me especializei um pouco em dificuldades de aprendizagem, fiz alguns cursos ligados a crianças com algumas necessidades especiais, mais como dislexia, TDAH, e fui desenvolvendo, então, um método de estudo próprio para crianças e adolescentes, pensando como a gente pode aliar educação com também a organização. E aí eu entrei um pouco também com o lado mãe, porque eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho uma filha de 23 e um filho de 14, uma que já passou por todo o processo de educação, de ensino, está terminando a universidade, e o outro que está aí no meio do caminho, terminando o Fundamental 2, né? Eu sempre fui muito apaixonada por educação, eu acho que a gente fazer com que o outro aprenda é um desafio enorme, né? E quando a gente alia a organização, de certa forma, não é diferente. Eu também estou levando uma forma de ensinar, só que é um ensinar por um outro olhar, não mais do geográfico, mas o ensinar da organização, do planejamento, fazer com que esses meninos aprendam a se planejar, que eu acho que tem muito a ver com o que a Kalinka depois vai fazer, e faz isso muito bem, quando ela diz isso para as pessoas mais velhas, né? Ela fala muito dessa organização pessoal, quando ela fala do uso de agenda, planners e até o bullet journal, mas isso está muito forte, muito mais para os adultos. E as crianças, se elas conseguirem ter essa autonomia na infância e na adolescência, eles vão chegar muito mais preparados para essa organização pessoal na fase adulta. Então, eu acho que isso é um desafio enorme que a gente tenta lidar no dia a dia, né? Esse ano, como a gente está falando, é um ano atípico, né? A pandemia levou a escola para dentro de casa, as pessoas tiveram que se reinventar, as famílias, como a Letícia falou agora há pouco, se viram dentro de casa com os filhos, e aí, assim, não sabia se trabalhava, se olhava a lição de casa, como é que a gente vai organizar tudo isso, né? A família nunca teve uma ação tão forte no processo educativo, né? Ensinar a criança a pensar, porque eu sempre coloco isso nas minhas palestras, e está num texto meu do blog também, quando eu falo como é que eu posso ajudar o meu filho a estudar, porque quando a criança entra na escola, uma coisa muito forte para a família é, bom, a criança está entrando na escola, ela vai aprender a estudar, né? Ela vai para a escola para estudar. E aí esquece que esse processo do estudo não é a escola que dá, a escola vai fazer o processo de aprendizagem de conhecimento, que é uma coisa diferente. E aí a escola, que começa com esse processo de aprendizagem, começa a dizer assim, bom, o papel de pensar como é que a criança vai ter a rotina de estudo é da família. Então, a família acha que a escola vai ensinar, enquanto que a escola acha que o papel é da família, né? E aí, nesse meio, entra a coitadinha da criança, que está lá na escola, que vai ter que saber como estudar, né? Como é que ela vai lidar com aquelas parte toda que vem de lição de casa e também de um estudo sistemático, né? Essa reportagem da Crescer é de setembro desse ano e ela fala exatamente isso. Como é que a rotina ela vai ser importante para as crianças no meio da pandemia? Porque é essa rotina que vai garantir que esse aprendizado aconteça. Senão, ela vai se perder no meio desse emaranhado todo, né? Então, é importante que essa rotina ela tem que ser efetiva, ela tem que acontecer de fato, né? Agora, como é que a gente vai pensar um pouco isso, né? Antes da gente falar dessa parte da rotina em si, eu trouxe duas informações que eu acho que é importante a gente retomar aqui, por conta do nosso título da palestra, que a gente fala em homeschooling e a gente fala em rotina de estudo, né? O homeschooling, ele é um processo educativo que ele não envolve a escola. O homeschooling, como o próprio nome diz, é uma escola em casa. Tudo que você tem acontece em casa. E a responsabilidade é dos pais. Você não tem um envolvimento de nenhuma instituição de ensino. É como se eu resolvesse que o meu filho não vai mais estudar nas escolas e eu vou resolver como ele vai estudar. Então, eu vou ter que ir na delegacia de ensino, pedir autorização, fazer todo um cronograma, todo o calendário de estudos dele, eu vou ter que planejar todas as aulas dele, e aí eu vou comprar material, ou existem materiais próprios para homeschooling, eu posso eu mesma aplicar esses conhecimentos, ou vou contratar um professor particular, mas todo o processo de ensino é da família. Não há nenhum vínculo com instituições privadas ou públicas, a criança não vai à escola,
né? Então, tudo é ensinado, tudo é feito pela família, inclusive atividades e avaliações. Isso depois é levado para a delegacia de ensino, tudo para ser validado e a criança ser dada como uma criança presente na escola, com o processo de ensino-aprendizagem, porque é lei, né, perante todo o processo aí, tanto constitucional como do ECA, que a criança frequente a escola. Então, você tem que comprovar que a criança está tendo um aprendizado, né? Então, a família tem que comprovar que a criança está estudando. E o estudo em casa, que é o que a gente está tendo, o famoso EAD, né? Ele é feito por uma instituição, né? É uma escola, é uma universidade que tem todo o processo educacional, as aulas são ministradas por eles, todas as atividades são feitas por eles, as avaliações, tudo. Não existe nada de interferência familiar. A única coisa que a gente tem é uma mudança de local de estudo, né? Então, ao invés de eu ir para a escola, ao invés de eu estar presente numa instituição, seja ela também uma universidade, eu vou estar estudando na minha casa. Então, por isso que chama EAD, né? Ensino à distância. Que este ano acabou vindo desde a pré-escola até a universidade, para dentro de casa, por uma questão que é o que a gente falou, né? Uma coisa que nunca foi vista, que é uma questão da pandemia. Então, a partir daí, as famílias tiveram que se reorganizar. Muitas famílias, por falta de espaço, fizeram da sala de jantar o seu local de estudo. E mesmo tendo esse local de estudo na sala de jantar, ela teve que estruturar espaços, desde que você separasse uma parte para estudo, uma parte para o jantar, ou que você conseguisse ter uma mobilidade muito fácil disso voltar para o final das aulas, para que aquela mesa de jantar voltasse a ter a sua função, que era reunir a família para alimentação. Então, existe também toda essa estrutura que foi sendo montada ao longo desse ano. Algumas crianças, claro, tiveram a vantagem de ter um quarto para poder estudar, então ali você tem uma bancada de estudo e toda a estrutura criada, né? Então, como é que a gente vai pensar nesses dois casos, né? Primeira coisa, fazer lição de casa não é estudar. Muita gente imagina que se a criança está lá em casa, acabou a aula dele, ficou a aula até meio de meia, 1 hora. Ele almoça, depois ele vai fazer a lição de casa dele. Então ele está estudando. Não. Fazer lição de casa, ele é um complemento de sala de aula. É aquela coisa em que a criança, ela vai fazer os deveres que o professor acha que vai complementar a aula. O estudar, ele é muito mais que isso. E é aí que a gente vai entrar, tá? Eu não entro na lição de casa. O único momento que eu, enquanto organizadora, né, enquanto uma personal organizer que vai ajudar essa criança, esse adolescente a se organizar para os estudos, é na hora da gente criar um horário de estudos, separar a hora da lição da hora do estudo. Isso tem que ser muito claro para a criança, muito claro para o adolescente e muito claro para a família. Porque às vezes o que acontece? A criança fica 2 horas fazendo lição de casa, ele fala, mãe, já estudei. E ele não estudou, ele fez a lição de casa, né? Então, eu sempre falo, se você tem muita lição de casa, e aí a gente estrutura isso dentro da própria estrutura de dias de semana que ele tem, separe pelo menos meia hora, 1 hora por dia para estudar, né? Como você vai fazer isso? A gente vai sentar, a gente vai estruturar junto. Mas é importante pensar nisso, que a lição de casa, ela é um complemento de sala de aula. O estudar, não. O estudar, ele vai rever a matéria, ele vai buscar novas informações, ele vai assistir um vídeo, ele vai buscar uma leitura num outro livro, numa revista, ele vai rever o livro até de sala de aula, vai pegar o caderno, e vai usar também outras formas para estudar, né? Algumas que são muito frequentes que a gente usa, que eu vou falar um pouco hoje, que tem muito a ver com o setor de papelaria, porque se existe uma forma efetiva de usar material de papelaria, é estudando. A lição de casa, ela é menos, a demanda é muito menor de materiais, mas o estudo não. O estudo, ele vai precisar de muito material extra, porque é a partir dele que a criança vai estruturar o seu aprendizado. É onde ele vai anotar tudo que ele aprendeu, tudo que ele realmente entendeu do que ele viu em sala de aula, do que ele entendeu das lições de casa.
né? Então, aí ele vai usar das diversas formas. Ele vai poder fazer isso a partir de um mapa conceitual, chamado mapa mental, ele vai poder fazer resumos, ele vai poder usar fichas de estudo. Então, é aí que começa a demandar uma série de materiais que muitas vezes na lição de casa não tem. Né? E eu acho que esse ano, quando a gente fala que as crianças quase, eu vi muitos falarem assim, as crianças quase não usaram material. Aí depende, que material você está usando? Porque para estudar, para criar essa rotina de estudo, foi necessário sim, né? É muito importante ter desde uma fichinha de estudo como essa, que a gente usa muito para montar toda uma estrutura de pensamento e de resumo, né, um resumo diferente, mas aonde você monta toda a sua ficha com as principais informações daquele conteúdo, até mesmo papel sulfite, papel craft, alguns gostam de fazer mapa mental até bem grande, eles usam papel craft, porque é muito mais visual, então às vezes eu quero colocar numa parede, eu quero deixar mais visível. Então, tudo isso demanda muito mais material que pode ser aproveitado aí pelo ramo da papelaria e que eu, enquanto organizer, não abro mão na hora de orientar os meus meninos. Né? E aí, então, qual é o papel da Simone? Primeiro, mostrar a importância da rotina de estudo, né? Mostrar para eles que essa rotina de estudo ela precisa ser efetiva, ela tem que acontecer e que um lugar organizado favorece isso. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu chego na casa do meu cliente é ensiná-lo a organizar o espaço dele. Então, a gente vai comprar materiais organizadores para colocar as canetas, para colocar blocos de anotação, quando eu coloco muita coisa em pasta, eu faço muita documentação, todos os papéis de escola a gente separa por pastas, né, pastas em L, depois pastas elástico, aí eu gosto muito daqueles porta-revistas, eu faço toda a parte lá, ou aquelas tipo gavetas, então a gente vai estruturando, depende da série dessa criança, né, e qual etapa do processo de aprendizagem ele está. Então, tudo isso, a gente estrutura o espaço que ele vai usar. Né? Então, eu arrumo a bancada de estudo, arrumo o quarto dele, para que ele tenha um ambiente organizado. A partir daquele ambiente organizado, aí a gente vai começar a falar de ferramentas, né, dele, desde como ele vai se organizar. Então, ele vai entender como é que funciona uma agenda, né, que ele vai anotar ali os compromissos dele de uma forma bem sistemática, ou se ele quiser um planner, ele vai pensar num planner para projetar todas as metas dele para o mês, para o ano, até para a semana. Eu gosto de sempre falar com eles por semana, principalmente para os menores, as metas têm que ser menores, né? Bloco de anotação para mim é fundamental, eu gosto muito de trabalhar com esses blocos de anotação, né? Porque eles ficam fáceis dos meninos usarem, então eu uso bastante bloco de anotação. A primeira coisa que eu faço quando eu chego na casa do meu cliente já é entregar. Eu entrego o bloco de anotação, eu já levo pasta, porque se eu ficar esperando o cliente comprar, isso me complica. Então, eu já levo tudo, já está dentro do meu processo com a criança de levar e já deixar tudo organizado. Né? Então, esse material de papelaria, ele vai só repor depois. Né? E aí eu vou começar a dar o meu suporte para ele. Aí eu entro com outro passo, que é o passo de planejamento do estudo. Porque a organização, ok, a gente já pegou, já tem tudo separado, eu já expliquei para ele como fazer. Mas e aí, como é que a gente vai usar isso aqui? Então, aí a gente começa a planejar, né? E é nesse planejamento que fica muito fácil da criança começar a entender etapa por etapa. Né? Quando eu começo a usar as metodologias. Então, eu uso o Kanban, só que o Kanban que eu uso é diferente do Kanban básico, que veio lá do processo industrial japonês, né? Eu faço um Kanban que eu adaptei à realidade pedagógica. A mesma coisa com a roda da vida, que eu também adaptei à realidade pedagógica. Eu uso muito o Pomodoro para que eles tenham isso como pausas de estudo que são necessárias. Então, isso que a gente vai começar a fazer dentro das metodologias é para que eles possam começar a pensar que o estudo pode ser prazeroso, né? Eu não posso fazer com que o menino ache que aquele estudo vai ser cansativo, eu tenho que estudar.
Então, quanto mais colorido for, quanto mais... A Kalinka ontem falou uma coisa muito legal, né? Que tem que ser divertido. Quanto mais divertido for, melhor. Então, eu preciso de muitos aliados. E para a criança, para o adolescente, uma coisa que chama atenção é cor. Então, quanto mais colorido for, quanto mais dinâmica a atividade for, mais vai atrair a atenção dele, né? Então, não é raro a gente ver os meninos assim, nossa, a coisa que eu mais gosto é de montar, de fazer o meu planejamento com os blocos de anotação, porque dentro do Kanban, a gente monta o planejamento da semana, muitas vezes, também no Kanban. E aí, para eles, isso é muito legal, porque a gente usa com cores, eu separo por cor de acordo com algumas metas que a gente estabelece. E isso para eles é muito divertido, isso faz parte dessa rotina deles. E eles acabam tendo uma paixão por algo que era para eles considerado chato. Não é uma vez ou duas que eu escuto eles falarem assim, nossa, quando eu vi já tinha acabado o tempo de eu estudar. Né? Essa meia hora do Pomodoro passou muito rápido. Por quê? Porque a gente ensina esses meninos a se organizarem. Ele não vai pegar o material dele quando vai começar a estudar, esse material já está separado. Então, tudo que a gente vai fazendo ao longo do processo é para exatamente facilitar esse processo metodológico depois, com as técnicas certas, seja a técnica do mapa mental, seja a técnica da ficha de estudo, seja uma técnica de resumo, todas as técnicas que a gente vai usar para ele estudar, elas têm que estar pautadas numa metodologia também, porque senão eles se atrapalham todos. Então, a gente vai, aos poucos, trazendo isso para eles, né? E a gente vê que eles têm tido um resultado muito positivo, e as famílias começam a entender como isso um fator positivo, que é muito legal, né? Então, é importante a gente mostrar para as famílias que estudar é bom, que vale a pena incentivá-los a estudar. Esse papel é muito importante também no caso da família. O que são os produtos básicos para a gente manter essa rotina de estudo? Olha que a minha lista é imensa e eu tentei colocar aqui o básico do básico, senão não ia caber. Né? Então, vem desde agendas e planners, calendários mensais. Eu gosto muito daqueles calendários mensais que ele consegue apagar. Né? Então, tem alguns que são tipo lousa, tem alguns que são meio emborrachados e você consegue apagar. Então, isso é muito legal, porque ele já tem isso pronto, para a criança fica muito mais fácil, fica muito mais didático, né? Cadernos e fichários, hoje tem aí vários cadernos diferentes, vários fichários, agora tem o caderno inteligente, que entra aí no meio entre caderno e fichário, né? Ele traz essa possibilidade de rechear o caderno, que é prático. As fichas em geral, que são essas fichas, papéis coloridos, bloco de anotação, que são esses adesivos que eu gosto bastante, produtos organizadores para a gente organizar o material, então desde estojo, caixinhas para colocar, essas caixinhas ajudam bastante, né, dá para colocar tudo na hora de organizar, canetas coloridas, as canetas servem muito, principalmente para ajudar a fazer a ficha de estudo, para fazer mapa mental. O mapa mental ele precisa de cores que destaquem exatamente de acordo com a informação que está sendo dada. As pastas para arquivo, as caixas organizadoras para colocar essas pastas, os revisteiros também que eu uso para colocar pasta, a lousa branca ou uma lousa de cortiça, sempre que for possível, né, ter uma lousa branca ou uma lousa de cortiça. Então, olha a gama de ofertas que a papelaria tem para oferecer para o meu cliente, né, para a gente que trabalha com isso. Hoje, todos os meus meninos, né, eu falo meninos, mas eu tenho meninas e meninos, eles têm uma lousa branca, eles preferem a branca, mas eu gosto também da de cortiça, eu acho que dá para colocar ali coisas bem legais. A gente trabalha com pastas arquivos, todos eles já têm, e eles se adaptaram muito bem, mesmo os menores, com 10, 11 anos, eles falam, nossa tia, eles me chamam de tia, como ficou prático, né? Então, isso é muito legal, é eles verem a praticidade, como ficou fácil para ele achar tudo, porque nada está bagunçado, está tudo no lugar. Então, isso foi muito legal para a gente também ver como isso foi crescendo com os meninos, né? E aí tem duas coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, como a empresa e as papelarias podem sair na frente. Tanto a Kalinka como a Ingrid, elas colocaram uma coisa muito legal, que é consultar especialista em organização na hora de pensar os produtos. Né? Esse produto funciona para você? Esse produto não funciona? Esse ano, no começo do ano, na Becasa, eu fui numa empresa de blocos desse tipo, e eles tinham feito
um calendário que eu achei muito legal e vinha com um bloquinho de anotação. Aí eu falei assim, não, minto, ele fez o tipo Kanban, alguma coisa assim, e tinha um bloquinho de anotação. Eu falei, mas por que um só? Né? O ideal é ter mais de um, tá? Aí nós começamos a discutir que a empresa fez e, na verdade, ela não deu a opção de você ter mais de um bloco. Para aquele sistema que ele tinha, você precisava de mais de um. Então, às vezes, você ter um especialista te ajuda muito nessa hora. Até ele falou, eu vou anotar e levar para a empresa. Né? E eu expliquei para ele por que era importante. Então, essas coisas ajudaria muito. Ter alguém que tem um olhar do que usa no dia a dia. Né? Ter uma personal organizer para falar sobre a versatilidade dos produtos nas suas redes sociais. Então, você tem lá um bloco de anotação que a criança simplesmente coloca dentro do caderno e você fala para ele que ele tem 1001 utilidades com ele, que não precisa usar o bloco de anotação só para isso, que essa caneta de grifar, ela não tem uma função só de grifar o livro ou o caderno, mas a gente consegue fazer 1000 coisas com elas, por exemplo, quando eu faço um mapa mental, né? As mesmas canetas coloridas e vários outros produtos. Como eu passo um porta-revista, ele vai virar um porta-pasta e a gente vai usar de outras formas. Então, a gente tem aí uma série de funções diferenciadas para alguns produtos. Então, vale a pena perguntar para uma personal organizer o que ele vê naquele produto. Como ele pode usar aquele produto. Às vezes, a gente tem olhares bem diferenciados. Né? E muitos de nós somos grandes consumidoras. A gente acabou virando a gente referenda esse produto. A semana passada eu estava numa livraria aqui em São Paulo e eu estava fazendo uns stories de algumas coisas que tinham lá, e aí ela falou que ela estava colocando nos stories dela, falou, porque para mim, quando você vem falar, você traz autoridade para a livraria. É diferente da gente, enquanto vendedor, da gente, enquanto dono da livraria, fala do produto, porque eu estou querendo vender. Você não, você mostra a praticidade, você mostra a funcionalidade do produto, e isso atrai a atenção do meu cliente. Né? Então, isso é muito legal. A gente poder mostrar para o meu público que há opções daqueles materiais e para ele, enquanto vendedor, enquanto lojista, ver uma opção de alguém que é referência, que sabe o que está falando, que vai me apresentar um valor daquele meu produto. Né? Então, isso é bem importante. E aí tem um outro ponto, que é como fazer a ponte com o consumidor final. Né? Primeiro, também, a Ingrid falou isso, a Kalinka também, outras pessoas falaram ao longo desses dias, sobre o workshop sobre organização. Né? Por que não oferecer um workshop de organização para alguns clientes? Óbvio, a gente não vai poder colocar 50 numa sala hoje, por conta da questão que nós estamos vivendo hoje, do isolamento social. Mas que tal você convidar, por exemplo, alguns coordenadores pedagógicos das escolas, ou então pessoas que costumam comprar mais do seu produto para revender? Então, chame-os e traga uma organizadora pessoal para que ela possa falar para o seu público. Isso é muito interessante, porque ele vai abrir a mente dele para novas opções de produtos. Né? Outra coisa que é importante é o apoio ao cliente na escolha dos melhores materiais para a rotina de estudos. Às vezes, a pessoa vai lá para comprar um lápis. Só que quando você começa a falar de outros produtos, ela começa a perceber a funcionalidade e ela acaba levando. E aí tem um terceiro ponto, que é o treinamento dos seus funcionários. Eles estão treinados para atender os seus clientes? Quando ele chega lá e pede uma ficha de estudo, você vai perguntar para ele, você vai usar como ficha de estudo? Ah, você sabe que tipo de caneta? Olha, essas canetas mais finas, elas facilitam na hora de escrever. Você já pensou? Você tem dela? Qual cor você gosta? Então, quando você tem um funcionário treinado, fica mais fácil dele oferecer esse produto. Né? Fica mais fácil de mostrar para ele que existe uma versatilidade de produtos que podem ajudar nessa rotina de estudos. Então, é legal, às vezes, principalmente em algumas papelarias que os clientes são fiéis, papelarias próximas de escola, por exemplo, né? Os clientes são fiéis. Então, você até sabe, mais ou menos, para que ele vai usar aquele material. E aí começa a apontar outras opções para ele levar junto. Então, a sua gama de ofertas aumenta muito. E isso acaba sendo um grande diferencial. Quando você vai ver, ele está voltando porque ele sabe que ali você tem uma referência positiva para ele quando ele precisar.
né? Então, apresentar a esses clientes esses produtos possíveis. Se você tiver espaço, monta um cantinho na sua loja, né, na sua papelaria, cantinho do estudo, e ofereça algumas coisas. Coloca ali opções, né? Já pensou nisso para fazer seu mapa conceitual? Já pensou nisso para fazer sua ficha de estudo? Suas canetas coloridas para montar um resumo? Como você usa o Kanban? Você não precisa de papel de bloco de anotação. Então, traga essas informações para o seu cliente. Às vezes, ele nem sabe que você tem tudo aquilo, né? E resgate isso com o seu cliente. Vai ser uma grande oportunidade de negócios, tá? Aqui ficam as minhas redes sociais. Se alguém quiser mais informação, eu estou à disposição. Meu WhatsApp também, pode entrar em contato. E eu fico à disposição para alguma dúvida que tiver agora. Legal, Simone. Que legal essas dicas para os lojistas. Eu adorei, porque às vezes faltam alguns insights, assim, o quanto, de novo, né? A gente já falou isso em quase todas as palestras, o quanto o personal organizer, esse profissional de organização tem conexão com a papelaria, né? Entre em contato, lojistas, façam essa sinergia com os profissionais de organização, porque tem tudo a ver, né? A gente vem desde a organização do lar até a organização de home office, de homeschooling, enfim, tantas coisas que se conectam e podem ser benéficos para a sua papelaria, né? Às vezes o jeito de você colocar na prateleira faz toda a diferença se você vende o produto. Né? E uma coisa que eu acho legal, Letícia, é pensar o seguinte, que o dono da papelaria, né, a pessoa que mexe com o papel escolar, ele pensa assim, eu vou vender em janeiro, fevereiro e agosto. Só e a volta rotina escolar, né? E a rotina escolar, ela é anual. Então, esquece só janeiro, fevereiro e agosto. Pensa no ano inteiro. Foca em tudo que você pode oferecer para o seu cliente ao longo do ano. Né? Eu não vou vender só cartolina, eu vou vender tinta, não. Você tem uma gama de opções que elas podem ser usadas o ano todo e elas têm que ser usadas. Só que você tem que lembrar o seu cliente, porque entra aquela história que a gente usa muito na organização. O que não é visto não é lembrado, o que não é lembrado não é usado. Né? Então, se ele vê esse material disponível, ele vai lembrar que ele pode usar. E aí ele vai comprar e ele vai usar. Então, são informações importantes que você tem muito para agregar ao longo do teu ano. Sim, sim. E quando você vai com uma criança, por exemplo, numa papelaria, para ela é um delírio, né? Toda criança gosta. E eu tive uma experiência com uma papelaria perto da minha casa. Aqui em casa estava sem caneta, não tinha caneta. E aí as canetas falhando, eu falei, eu vou passar numa papelaria comprar algumas canetas para deixar aqui à disposição. E aí fui. Aí comprei as canetas e tal, e a minha filha estava comigo, aí ela começou a querer VA, querer não sei o que e tal. E aí eu perguntei umas 2 ou 3 coisas para a pessoa, não tem. Não sei o que. Ela queria, acho que cola de slime, depois pediu uma outra coisa. E aí não tem e ponto, sabe? Não tem, mas olha, quer essa tinta para você pintar? Tem o guache, a tela. E aí eu fiquei olhando assim para a papelaria, nada me apeteceu assim para que eu tivesse ideia em comprar. Ela perdeu uma venda, né? Não que eu fosse fazer uma super compra, não, mas nesse momento, qualquer venda que você faça é vantagem, né? Então, e eu senti essa falta tanto do vendedor quanto da aparência da papelaria. Ela não tinha nada que falasse, nossa, eu queria comprar esse negócio, sabe? Porque a papelaria é o olhar, né? Você olha e fala, ai, que negócio lindo! Olha esse planner, olha essa agenda, olha. E você às vezes nem tem hábito de usar a agenda, mas você compra, né? E eu acho que é muito o visual, né? A papelaria Sim. Tem que ter um visual bacana para que você. Os sentidos da visão na papelaria, ela é única, né? Exato. Você montar uma mesinha e aí você põe um colorido desse, sabe? Pronto. Sabe, você já chamou atenção, você traz isso. E outra, você foi com uma criança de 6 anos. O que essa menina você oferecer, ela vai querer, porque a criança está enfadonha dentro de casa, né? Então, qualquer coisa diferente, ela vai achar o máximo. Nem que fosse aquela caixa de lápis de cor com aquarela. Hoje tem um monte de lápis de cor aquarelável. Olha, eu não tenho o slime, mas você já viu? Você tem esse lápis de cor aquarelável? Olha, já vem com pincel, sabe? Você dá uma outra opção para a criança. Você dá uma opção para a família, falar, nossa, ela vai ficar 2 horas nisso, eu vou conseguir trabalhar, né? Porque eu estou em casa. Então, a gente tem que pensar no nosso bem-estar também, enquanto família, né? E, às vezes, você perde a oportunidade. Então, falta o quê? Treinamento também.
Sim, né? sim. Será que eu estou treinando o meu funcionário para ele dar opções? Tem muita loja de São Paulo, eu tinha uma loja aqui no meu bairro, de calçados, que o dono da loja, ele tinha a primícia de que, se o seu cliente pedisse um sapato, você tinha que vir com pelo menos 5 caixas na mão. E isso eu me lembro, eu era criança, e até hoje a loja existe, e ele é assim, você não desce com menos de 5 caixas, porque se uma ele não gostar, você já tem mais 4 opções para ele. Então, isso é você mostrar para o seu cliente que você tem opções, né? É Exatamente. um diferencial absurdo, É, sabe? é. Não importa qual é o ramo, mas a papelaria ela tem muita diversidade. Não dá E a para você. papelaria, você entra lá para comprar uma sulfite e você sai carregado de coisa, porque você se encanta, né? Então, Eu se você tenho esse souber. problema sério, né? Meu marido tem que É, me puxar da papelaria. exato, exato. Então, mas é isso, Simone, que delícia de papo. Eu acho que assim, tem muita coisa que dá para a papelaria ir absorver para como dica. A gente também, como consumidor, aprender como lidar com os nossos filhos, tem muita dica bacana aí que dá para colocar em prática. Então, quero muito te agradecer por esse tempo aí seu, Eu que disponível agradeço. para nós, e vamos aproveitar os conteúdos ainda que ainda tem para o dia de hoje. Temos uma palestra agora na sequência com a Melissa. E aí a gente vai encerrando as atividades da Escolar, da Escolar Office Brasil virtual. É isso aí. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Legal, obrigada, Simone. Até mais, viu? Até mais, gente. Boa noite.